Você está no escuro agora. Talvez deitado na cama, talvez sentado em um sofá, enquanto o mundo lá fora continua a girar. A única coisa que existe é a luz fria e azulada banhando o seu rosto, um retângulo brilhante na palma da sua mão, que parece pesar muito mais do que algumas gramas de vidro e metal. Você sente isso? Não sente? Aquele puxão gravitacional invisível, a urgência silenciosa de verificar, de aular, de atualizar, como se algo terrível fosse acontecer se você desviasse o olhar por apenas um segundo. Isso não é um acidente. Isso não é falta de força de vontade. E certamente não é apenas entretenimento. O que você está segurando agora é a arma psicológica mais sofisticada já criada na história da humanidade, e ela está apontada diretamente para o centro do seu sistema nervoso. Nós gostamos de pensar que usamos a tecnologia, que somos os mestres da ferramenta, o ferreiro empunhando o martelo. Mas e se o martelo começar a moldar a mão que o segura? E se a ferramenta começar a ditar o ritmo do mestre? Bem-vindo à engenharia oculta da sua própria mente. A primeira coisa que você precisa entender é que o seu telefone não é um telefone, é uma caixa de Skinner. Na década de 1930, o psicólogo B.F. Skinner descobriu que podia condicionar o comportamento de pombos e ratos usando recompensas imprevisíveis. Se o rato pressionasse uma alavanca e recebesse comida todas as vezes, ele ficava entediado. Mas se a comida viesse apenas de vez em quando, de forma aleatória, o rato pressionava a alavanca compulsivamente, até a exaustão, até a morte. O seu feed de notícias, as suas notificações, o deslizar para baixo para atualizar, tudo isso é a alavanca do rato. Você não sabe o que vai encontrar. Talvez uma boa notícia, talvez uma foto atraente, talvez uma mensagem de alguém que você ama, ou talvez nada. É essa incerteza que sequestra sua biologia. Engenheiros de comportamento no Vale do Silício não estudaram apenas programação. Eles estudaram a vulnerabilidade humana. Eles dissecaram a sua necessidade evolutiva de conexão e validação e a transformaram em código. Cada cor vibrante no ícone do aplicativo, cada som de notificação cuidadosamente sintonizado foi projetado para contornar seu córtex pré-frontal, a parte do seu cérebro responsável pela lógica e autocontrole, e ir direto para o seu sistema límbico, a parte que grita por prazer e sobrevivência. Você não está lutando contra uma tela. Você está lutando contra supercomputadores que sabem mais sobre como seu cérebro funciona do que você mesmo. E aqui entramos na parte mais sombria da floresta, porque não se trata apenas de tempo perdido, trata-se de quem você se torna quando está lá. Carl Jung falava sobre a sombra, as partes de nós mesmos que reprimimos e escondemos. O mundo digital se tornou o playground perfeito para a sombra. Na segurança do anonimato ou na curadoria de um perfil perfeito, nós nos fragmentamos. Criamos uma persona digital que está sempre sorrindo, sempre viajando, sempre vencendo. Mas atrás da tela, no mundo físico, há um ser humano sentado em silêncio, sentindo um vazio que nenhum like pode preencher. Essa discrepância, esse abismo entre a vida que postamos e a vida que vivemos, cria uma dissonância cognitiva brutal. Viktor Frankl dizia que o desespero é o sofrimento sem significado. E o que poderia ser mais desprovido de significado
do que horas gastas observando a vida fabricada de estranhos. Nós nos tornamos voyeurs da nossa própria infelicidade, comparando nossos bastidores caóticos com o palco iluminado dos outros. E a cada comparação, um pequeno pedaço da nossa autoestima é corroído. É uma erosão lenta, invisível, como água pingando em uma pedra, até que um dia você acorda e percebe que não sabe mais quem você é sem a validação externa. Você se sente sozinho, mas nunca está realmente sozinho. Você está em uma solidão povoada, cercado por vozes digitais, mas sem ninguém para tocar sua mão. A tecnologia prometeu nos conectar e, de certa forma, conectou, mas nos desconectou de nós mesmos. Ela preencheu cada momento de tédio, cada pausa no trânsito, cada fila de espera, com ruído, mas é no silêncio que a alma respira. É no tédio que a criatividade nasce. Ao matarmos o tédio, matamos também a nossa capacidade de reflexão profunda. Alan Watts dizia que a tecnologia é uma extensão do nosso corpo, mas o que acontece quando a extensão começa a amputar o original? Estamos atrofiando nossa capacidade de estar presentes, de olhar nos olhos de alguém sem pensar em como aquela cena ficaria em uma foto. Estamos perdendo a textura da realidade, em troca de uma versão pixelada e sanitizada da existência. E o custo é a sua vida, não a sua vida biológica, mas a sua vida vivida. As horas que você passou em um transe hipnótico, colando por um abismo infinito de conteúdo irrelevante, são horas que você nunca mais vai recuperar. São pores do sol que você não viu, conversas que você não teve, ideias que você não desenvolveu. O algoritmo não quer o seu dinheiro, ele quer algo muito mais valioso. Ele quer o seu tempo, porque o seu tempo é a matéria-prima da sua vida. Quando você entrega sua atenção a uma máquina, você está entregando pedaços da sua própria existência para serem monetizados. E agora você deve estar pensando: o que eu faço? Eu jogo o meu telefone no rio? Eu me mudo para uma caverna? Não, a resposta não é a rejeição total, é a consciência radical. Você precisa acordar do transe. Você precisa olhar para essa tela não como um portal mágico, mas como uma ferramenta perigosa, como uma serra elétrica, útil, mas capaz de causar danos irreparáveis se manuseada sem respeito. O primeiro passo é reconhecer o vício, sentir a coceira do tédio e não pegar o aparelho, deixar o desconforto surgir e apenas observá-lo. Nesse desconforto, você vai encontrar a si mesmo novamente. Você precisa retomar a soberania da sua atenção, decidir quando conectar e quando desconectar. Não ser um escravo de um apito ou de uma luz piscando. Lembre-se do que Robert Greene diz sobre poder. O poder pertence àqueles que controlam suas próprias emoções. E neste século, controlar suas emoções significa controlar onde você coloca seus olhos. O desafio é imenso. A máquina nunca dorme. Ela está aprendendo, evoluindo, ficando mais eficiente em capturar você a cada segundo. Mas você tem algo que o algoritmo nunca terá. Você tem consciência. Você tem a capacidade de escolher o significado, de escolher o real em vez do virtual, de escolher a dor do crescimento em vez do conforto da distração. A jornada de volta para o mundo real é dolorosa. Seus olhos vão demorar para se acostumar com a luz natural. Seus ouvidos vão achar o silêncio ensurdecedor no início, mas é lá que a vida acontece, fora da caixa, longe do feed, na imperfeição suja, caótica e bela da realidade. Então,
Aqui está o seu teste final, a prova de que você entendeu. Quando a minha voz parar e esse vídeo terminar, não clique no próximo, não olhe os comentários, não procure outra distração. Apenas desligue, respire e esteja aqui, agora.